Há dimensões espirituais que são só acessadas quando a voz do Espírito ultrapassa a lógica humana. Os céus não se abrem para curiosos, mas para aqueles que decidem permanecer. O tempo de sacudimento já começou. Acesse nossa loja através do nosso QR Code ou pelo nosso site. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Quero ler 2 textos com vocês. Primeira Epístola, primeiro livro de João, no finalzinho, antes de Apocalipse, antes de Judas. Versão NVI. Tá? As versões que eu vou usar aqui hoje pode ser NVI. Você pode acompanhar aqui atrás no telão. Meus filhinhos, escrevo estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecemos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram, no entanto, lhes escrevo, é um mandamento novo, o qual é verdadeiro, e nele em vocês. Pois as trevas estão se dissipando, e já brilha a verdadeira luz, e você diz amém? Capítulo 3, versículo 7, livro da primeira epístola de João, da mesma forma. 3, 7. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir, desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus, tampouco ama o seu irmão. E você diz amém? Fala para o seu irmão, se não der para dar aleluia, dá um aleluia. Podeis assentar no nome de Jesus. Que glória. O Senhor está aqui conosco. Existe um portal que está aberto nesse dia de hoje. E uma decisão tem que estar ligada intrinsecamente na sua vida nessa noite, para que você possa passar para o outro lado da margem, para que você possa adentrar na novidade do céu. Só que para adentrar na novidade do céu é necessário deixar as velhas atitudes. Para adentrar no novo de Deus é necessário deixar as coisas velhas, porque a própria palavra diz, eis que tudo se faz novo. E quando tudo se faz novo, esse texto é enfático. Do grego, se você olhar e perceber, algo novo quer dizer algo nunca feito antes, algo nunca existido antes, ou seja, é para aqueles a qual amam o Senhor nessa noite. Existe algo novo que o Senhor quer liberar para o seu espírito nessa noite. Existe algo novo que o Senhor quer liberar para a sua vida nessa noite. Só que é necessário
um ajuste na verdade. É necessário o cinturão estar sendo ajustado em nossa vida, para que nós não venhamos adentrar pelo caminho do engano, e nem adentrar pelo caminho dos homens, e nem adentrar pelo caminho errôneo, mas que possamos acertar o alvo, que possamos continuar todos os dias submissos à vontade do Senhor, para que juntos adentramos pelo vivo e novo caminho que é a palavra de Deus. Então nessa noite temos uma responsabilidade como filhos de obter, de ser participante da verdade do Evangelho, da verdade do Senhor. Se nós observarmos esse homem chamado João, ao qual é instituído pelos 12 discípulos inicialmente, e depois, consequentemente, seria um dos 12 apóstolos, nós podemos observar que toda a trajetória desse homem junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foram caminhos que ele foi trilhando até um caminho que ele pudesse chegar à estatura de varão perfeito. Se nós observarmos a palavra do Senhor, como já foi descrita nessa noite, no Evangelho, na primeira epístola de João, ele está alertando o povo, para que o povo pudesse voltar para o caminho da santidade, voltar para o caminho da integridade, voltar para o caminho da sobriedade, voltar para o caminho de onde eles nunca deveriam ter saído. Então, se as pessoas estão saindo do caminho de onde nunca deveria ter saído, para cada tempo, para cada estação, Deus tem as suas estratégias para levantar homens santos na terra. Homens que não são amados por outros homens, homens que não são bem vistos por muitas pessoas, homens que muitas das vezes vai desagradar homens que muitas das vezes vai desagradar algumas pessoas, mas eles têm a plena convicção que eles não podem desagradar o nosso Deus, o nosso Elohim. Então, é um homem que é levantado para um tempo oportuno, é levantado para um tempo que ele tem que levantar novamente o povo de Deus, na verdade, na consciência despertada, para que eles pudessem continuar trilhando e caminhando o caminho do Evangelho. Porque o caminho do Evangelho não é um caminho de mar de rosas como muitos pensam. O caminho do Evangelho, ele vai te levar por um caminho de abnegação, por um caminho de submissão, por um caminho que muitas das vezes vai ser estreito para você, mas é um caminho a qual a palavra também do Senhor declara, na qual também que chegaremos nas mansões celestiais. É um caminho que vai levar-nos a trilhar um caminho perfeito da santidade. E por vezes, no meio desse caminho, algumas pedras vão ter que ser removidas do nosso meio. Os entulhos que vêm nas emoções terão que ser removidos do nosso meio. As dúvidas terão que ser removidas do nosso meio, para que você possa adentrar no plano celestial de Deus. E não tem como eu adentrar no plano celestial de Deus se eu não trilhar o caminho da verdade, se eu não trilhar o caminho da santidade, se eu não trilhar o caminho da justiça, se eu não trilhar o caminho que me foi proposto. E qual é o caminho que nos foi proposto, pastor? O próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele declara e diz que no mundo nós teremos aflições, ou seja, mas tem de bom ânimo, ou no mundo, e ainda por cima, virá o que, pastor? Virá também uma cruz para que você carregue. Você passará por um caminho, você terá um Gólgota para passar, você também passará por um caminho de aflição. Mas perceba comigo como declara a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro, se não me falha a memória, no capítulo de número 4, ele mesmo declara que se nós formos participantes das aflições de Cristo, também seremos aptos para ser participante da glória do Cordeiro. Seremos aptos. Fala para o seu irmão, não despreze as aflições de Cristo. Diga, porque se você desprezar, você será reprovado. As aflições de Cristo faz parte na nossa vida. Não é um caminho que muitas das vezes vai ficar bom aos teus olhos, porque como o apóstolo Paulo declara, aquilo que para mim era ganho,
Aquilo que para mim era até um lucro, eu considero como esterco, eu considero como nada, para que eu possa ganhar a Cristo e adentrar no plano soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Então aquilo que para mim era bom, aquilo que os meus olhos viam e era até legal, era bacana, era top pelos caminhos dos homens, muitas das vezes o próprio Senhor, Ele vai ter que desfazer a sua consciência naquilo que você aprendeu, para que você possa adentrar na novidade do céu. E como adentrar na novidade do céu? Isso aí é só um download que o céu pode fazer em você. Isso aí é só um reset que o céu pode fazer dentro de você. Mas é quando você quiser, é quando você querer. Não é eu, não é o bispo, não é os pastores, não é ninguém falando. Nós estamos aqui instruindo, apontando o caminho, direcionando para que em tudo nessa vida vocês possam ir bem. Mas a decisão não poderá ser minha, a decisão tem que ser sua. A decisão vem de você. Então, se nós observarmos, para cada tempo específico, o próprio Deus, o próprio Senhor, Ele tem os seus meios de alertar o povo. Ele tem os seus meios de mostrar o caminho da santidade para aquele que Ele deseja salvar. Porque como está escrito na palavra de Deus, em João capítulo 3, versículo 16, dizendo que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então perceba comigo, se nós olharmos os evangelhos, livro de Mateus, livro de Marcos, livro de Lucas e livro de João, os 4 evangelhos, se você olhar e perceber, você vai entender que Deus deu uma estratégia diferente para Mateus. Por quê? Porque Mateus era judeu. Então Deus também deu uma estratégia diferente para Marcos. Por quê? Porque Marcos era romano. Se você perceber Lucas, você vai entender que Deus deu uma estratégia diferente para ele. Por quê? Porque ele era grego. Mas quando chegamos na epístola de João, quando chegamos no evangelho de João, já não é evangelho que é diferente dessas nações, já é evangelho que é para os próprios crentes, já é evangelho que é para a própria igreja fundamentada na revelação da palavra e na santidade do Cordeiro. Então, estratégias. A palavra de Deus muda, diga comigo, não. Mas as estratégias mudam. As estratégias mudam. E apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer: fiz-me de louco para ganhar os loucos, fiz-me de sábio para ganhar os sábios. Então eu estou usando daquilo que o Senhor está me dando, a minha estratégia, para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daqueles que me ouvem, para que as pessoas que estão ao meu redor, elas sejam impactadas por aquilo que eu carrego, por aquilo que está dentro de mim. E o que está dentro de você, meu querido? Dentro de você está a eternidade. Dentro de você está o seu Deus, porque você não foi criado, me perdoe, mas nós aprendemos aqui já. Se nós observarmos o livro de Zacarias, se não me falha a memória, no capítulo de número 12, no verso de número 1 primeiro, vai dizer que nós fomos gerados dentro dele. Dentro dele. Zacarias capítulo 12, o versículo 2. Não, versículo 1. Olha o que está dizendo: o que se assenta alicerce da terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Então nós fomos gerados dentro dele. Você não é mais criatura, você é filho. Você não é mais criatura, você é um amigo. Você não é mais criatura, você é um homem e uma mulher que pode, e eu declaro que se tornará confiável a Deus nesses últimos dias. Homens e mulheres que carregarão fogo, homens e mulheres que carregarão a glória, homens e mulheres que carregarão a palavra da justiça e da verdade, homens e mulheres que não descansarão nem por um minuto sequer, mas clamarão de noite até que o céu se abra e a justiça seja feita na terra. Porque como declara a palavra de Deus no livro de Isaías capítulo 61, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você, e Ele nos ungiu para pregoar as boas novas, para arrancar aqueles que estavam nas trevas e trazer-os para a luz, para que aqueles que estavam com veste de amargura, eles possam receber óleo de alegria, e o ano da vingança do nosso Deus contra os nossos inimigos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o poder que está dentro de você. Esse é o poder que habita dentro de você. Não é mais só uma visitação. Já comigo, eu quero uma habitação.
visitação, o Espírito vinha sobre os profetas, sobre os reis. Ele vinha sobre os servos, sobre os levitas, sobre os sacerdotes. Vinha e se retirava. E agora, pastor, ele veio para ficar. Agora ele não vai mais embora. Agora ele veio para ficar continuamente dentro do seu espírito, dentro do seu coração. Então nós precisamos entender que o Senhor está levantando esse homem para que o povo pudesse retornar para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Por quê? Porque muitos já estavam vivendo totalmente uma vida errônea. Muitos já estavam vivendo totalmente uma vida no pecado, uma vida na iniquidade. E se você perceber comigo, você vai entender. Se você ler a Bíblia, você vai entender. Se você já estudou um pouco acerca da palavra, você vai entender que o Evangelho de João, ele é escrito 70 anos depois de Mateus, de Marcos e de Lucas. Por quê? Porque João escreve depois quando ele volta da ilha de Patmos. Porque quando ele volta da ilha, aí ele começa agora a escrever todas as revelações. Por isso que o Evangelho de João é um evangelho sobrenatural. Por isso que o Evangelho de João é um evangelho que vem trazer a intimidade de Deus para com os homens. O Evangelho de João, ele já é descrito muitos anos depois, para uma igreja que já estava sendo fundamentada na verdade do Evangelho, mas por conta das lutas, dos problemas, por conta das situações que muitas das vezes eram adversas para eles, eles estavam tentando fugir daquilo que já tinha sido estabelecido pelo Senhor. Eles estavam tentando fugir daquilo que tinha sido estabelecido por Ele. Então, João, é necessário vir para que o povo pudesse novamente voltar ao temor santo. Eu abri aqui, na hora que iniciou o culto, o pastor Alex iniciou, e a primeira palavra que o pastor Alex falou é: precisamos voltar ao temor. Eu falei, bateu, certinho, porque desde as 8 horas da manhã, até quase meio-dia, 11 horas, 11 e pouca, eu estava meditando nessa palavra. Ontem era uma palavra que eu queria ministrar, mas hoje, desde as 6 da manhã até as 8, comecei a me revirar na cama, revirar, até que o Senhor falou comigo: não é aquilo que você vai querer pregar, é aquilo que eu quero falar. É aquilo que eu quero dizer para minha noiva. Porque muitos dizem que amam a Deus, muitos dizem que Ele é o amor da sua vida, e que bom que assim seja na sua vida. Mas muitos, na primeira promoção de emprego, abandonam o Senhor. Na primeira porta de faculdade, abandonam o Senhor. Por um relacionamento, abandono o Senhor. Mas quando eu tenho o temor, diga comigo, eu tenho um equilíbrio. Por quê? Porque o temor, ele vai te dar um equilíbrio. O temor, ele vai estabelecer um equilíbrio para você. Por quê? Quantas pessoas que você já conhece? Pessoas vizinhos seus, das suas ruas, conhecidos, talvez até parentes, e Deus me livre, talvez até você, um dia casou e falou: não, eu amo meu esposo, amo minha esposa, e acabou traindo. Mas você não amava? Mas você não tinha temor. Essas pessoas não têm temor, porque o temor estabelece limite, perímetro. Diga comigo, o temor estabelece limite. Diga, o temor estabelece um perímetro. E o que é temor em hebraico? A palavra diz yar, que significa reverência, profundo respeito e admiração. Se você quiser anotar isso aí. O temor vai estabelecer um limite para que você não viva do jeito que você quer, mas do jeito que agrada a Ele. O temor não é para trazer medo. O temor é para que você tenha o equilíbrio. Que a mesma forma que você diz que o ama, também você deve ter um profundo respeito a Elohim. Da mesma maneira que eu digo que o amo, eu também tenho que reverenciá-lo. Tenho que ter um respeito profundo por Ele, para que eu não saia do caminho da santidade. Para que eu não caia no laço do diabo. Para que eu não caia no laço de Satanás.
e as promessas que o Senhor tinha para nossas vidas sejam impedidas. Por quê? Por conta da sua atitude, por conta daquilo que você decidiu no seu coração. Por quê você está dizendo isso, pastor Luan? Porque tudo na nossa vida vem mediante a uma decisão, uma escolha. Vocês decidiram estar aqui hoje. Você vai decidir amanhã, levantar 8, 7, 9, trabalhar. Aí talvez no final do dia você vai decidir no mercado. Aí talvez depois você vai decidir fazer algo. Você vai querer ir no shopping, você vai decidir. Tudo na nossa vida vem através de uma decisão. Tudo na nossa vida, ela vai vir mediante aquilo que eu já decidi na minha vida. E quando você decide algo errado que não está alinhado com o propósito de Deus na sua vida, infelizmente se cumpre o que a palavra declara. No livro de Gálatas, capítulo de número 5, se não me falha a memória, dizendo que ali existe uma lei da semeadura. Tudo aquilo como plantar, ele também vai colher. Ou seja, aquilo que plantamos é aquilo que colhemos. E a lei da semeadura, ela não pode ser mudada. Eu vou colher mediante aquilo que eu plantei. Se eu plantei algo ruim, infelizmente eu vou colher algo ruim. Mas se eu estou plantando justiça no reino, se eu estou plantando algo no reino, se eu estou plantando princípios do eterno no reino, óbvio que eu irei colher as promessas de Deus para a minha vida. Lógico que você irá colher as promessas de Deus para a sua vida, mas é necessário um despertamento, um temor, para que você nunca se esqueça disso, que você pode até amar a Deus, e isso é maravilhoso, porque como declara Apocalipse capítulo de número 2, no versículo de número 1, ele declara que a igreja de Éfeso era uma igreja que batalhava pelo amor, ou melhor, pela fé. Era uma igreja que batalhava para colocar os falsos apóstolos à prova. Era uma igreja que trabalhava pela doutrina reta, pela doutrina certa. Mas Jesus disse para ele: vocês fazem tudo isso, vamos lá ver? Conheça as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode suportar e tolerar os homens maus, que põem à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que são impostores. Verso 3, você tem perseverado, suportado o sofrimento, e por causa do meu nome não tem desfalecido. No entanto, contra você tenho isto, que você abandonou o primeiro amor. Então colocar à prova os falsos apóstolos não é sinal de tudo. Está tudo certo, está tudo bem. Eu batalhar pela doutrina correta não é sinal que está tudo bem. Eu perseverar não é sinal que está tudo bem. Se eu não tiver o amor condicionado ao temor para estabelecer um limite na minha vida. Você não ama seu filho? Ama, mas você estabelece um limite. Fala, você vai fazer até aqui. Se você fazer isso aqui, você vai sofrer uma consequência. Você vai ser corrigido. Então muitas pessoas, elas não querem ser corrigidas por Deus. Muitas pessoas se ofendem com Deus. Por quê? Porque até orou, até fez propósito, até consagrou, até estabeleceu um altar, mediante aquilo que estava estabelecendo com Deus, aquilo que queria, mas não aconteceu do dia e do jeito que você queria. Muitas pessoas acabaram se ofendendo com Deus. Muitas pessoas acabaram, me perdoa a expressão, ficando magoadinho com Deus, magoadinha. Porque não aconteceu do jeito que você queria, do jeito que eu queria. Mas a palavra declara em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Você orou, estabeleceu, não aconteceu do jeito que você queria, ou da forma que você queria, continue. Por quê? Porque o reino de Deus ele é tomado à força. O reino de Deus ele é tomado levemente, tranquilamente. O reino de Deus ele é tomado à força. O reino de Deus ele está nos aguardando para que nós adentramos em um novo perímetro estabelecido pelo Eterno. E quando adentrarmos por esse perímetro estabelecido pelo Eterno, eu vou te falar, já está tudo feito e já está tudo pronto debaixo do céu. Já está tudo determinado para você. Já está tudo feito para você. Só que o problema
é que muitas das vezes eu não aceito o tempo de Deus, as estações na minha vida. O problema, porque muitas pessoas vivem os ciclos repetitivos, porque ainda estão andando numa velha conduta de viver, não adentraram pelo vinho novo do Evangelho. É que nem um professor. Você chega dentro de uma sala de aula, tem ali 20 alunos, um exemplo. Ele aplica a prova para os 20. Ele se afasta, volta para a mesa dele e fica observando aqueles que estão fazendo a avaliação, a prova. E se acontecer de um não passar naquela avaliação, ele repete a prova. Vai ficar de recuperação, crente. É assim, desse jeito. O Senhor está vendo a nossa conduta, se o nosso caráter está sendo moldado, se a nossa vida está sendo estruturada pela palavra da verdade. E se tiver em falta, me perdoe, vai voltar de novo. É eu que estabeleci isso aqui? Não, a palavra. Colhemos aquilo que plantamos. Aquilo que você planta, você vai colher. Diga para o seu irmão, não tem como mudar a lei da semeadura. Fala, não tem como, nem tenta. Fala, nem tenta. Fala, se você vai se frustrar se você fazer isso. Não tem como mudar a lei da semeadura. Deus está procurando homens e mulheres com caráter forjado. Homens e mulheres que não negociam princípios. Eu até queria ministrar outra palavra. Eu fiz as anotações aqui. Eu falei, Senhor, eu até queria pregar outra coisa. Alguns me conhecem, eu queria estar mais. O Senhor falou, calma aí. Hoje você virá trazendo um prumo. Eu vi. Chegou um anjo lá em cima na sala, estava com um prumo na mão assim, ó. Já entendi, Senhor. E o prumo, até eu não escapo. Diga para o seu irmão, ninguém escapa do prumo. Fala mais forte, ninguém escapa do prumo. Então, perceba comigo. João, ele está sendo agora designado para cuidar da igreja. Orientar a igreja. Mostrar o caminho para a igreja, estabelecendo novamente o temor no coração deles. Porque se você observar o que Deus fala para Israel, no capítulo de número 29 do livro do profeta Isaías, no verso 13, ele vai dizer, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. É como no livro de Joel, se não me falha a memória, no capítulo de número 2, ele fala, calma aí Judá, Israel, não quero mais que vocês rasguem as vossas vestes como de costume, eu quero que vocês rasguem o vosso coração. Rasgar as vestes, os israelitas faziam. Rasgar as vestes, os hipócritas faziam. Mas rasgar o coração, isso é dádiva do Filho. Isso é dádiva daqueles que Ele concede favor. E como que eu obterei o favor de Deus? Como que eu obterei o favor do céu? Senão eu não estou andando nos princípios estabelecidos por Ele. Se eu estou levando totalmente a minha vida fora da conduta que Ele já tem estabelecido para mim. Por quê? Porque a própria palavra diz que aquele que matava, não mata mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que mentia, não mente mais. Por quê? E verás a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. Verás a diferença entre o ímpio e o justo. Deixa eu ver quem é justo. E verás a diferença do ímpio e do justo. Daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus. Então existe uma diferença. E é uma frase que uns anos atrás eu ouvi e marcou muito, anos e anos atrás, que dizia assim, que se Deus, Ele me tirasse de onde Ele me tirou, só para eu ser só mais um, Ele não precisaria de mim. Por quê? Porque só mais um tem um monte.
Fala para o seu irmão, só mais um tem um monte. Fala, Deus está procurando os diferentes. Nós estamos no ministério global de restauração e avivamento. Então quer dizer que para vir um avivamento tem que haver a restauração. E começa por nós. Começa por mim e por você. Para que nós venhamos ser restaurados na medida que Ele já tem determinado para nossas vidas. Nós venhamos ser restaurados na medida que Ele já tem estabelecido para a nossa vida. Para que nós não venhamos sair do caminho da verdade, da santidade. Por quê? Porque se você der um passo fora daquilo que Ele estabeleceu para você, infelizmente você não suporta. E se está suportando, é muita misericórdia. Como diz a palavra do Senhor em Lamentações 3, 22, que as misericórdias é a causa de não sermos consumidos e são novas a cada manhã e não tem fim. Glória a Jesus. Mas pode ver, os ciclos repetitivos dessas pessoas que vivem quebrando o princípio acabam se tornando pessoas mendigas de milagre. Fala para o irmão, se ficar difícil, eu vou dar glória do mesmo jeito. Tem como? Se ficar difícil, dê glória do mesmo jeito. Então a pessoa fala, ixi, é com o irmão do lado aqui. Vai ficar feio para você, hein? Porque hoje de manhã o negócio estreitou para mim também. Por quê? Porque a palavra corta primeiro para cá, para depois cortar aí. Faz parte. Estamos todos sendo ajustados. E não é uma mensagem que é muito fácil de ser pregada no dia de hoje. Por quê? Porque a mensagem que é pregada no dia de hoje é mensagens que Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar o carro, Deus vai te dar a chave. E eu era até chaveiro antigamente, agora eu sou corretor, né? Eu podia até dar uma chave também. Mas agora eu até mudei de profissão, então não tem como. Senão eu dava a chave para você. Mas nessa noite eu te dou a chave do Wi-Fi do céu. Eu te dou a chave para você se conectar com a glória. Eu te dou a chave para você ser mais crente, para você ser mais santo, para você ser diferente, para você se portar diferente, para você falar diferente, viver diferente, amar diferente, para você se vestir diferente, amar diferente, se portar diferente. É uma chave. Como o nosso apóstolo diz, fala, Senhor, porque as criancinhas estão de boca aberta querendo ser alimentadas. Então, se fosse outros lugares que eu já ministrei, ficaria difícil, muito mais difícil ministrar uma palavra dessa. Mas glória a Deus que aqui é imigrar. Glória a Deus que aqui tem um povo que vai morar na glória. Fala para o seu irmão, suporta mais um pouco a palavra. Fala, só está 10% ainda. Então olha só. Então Deus vai levantar esse homem para que pudesse ser restaurado o temor novamente. Para que o povo pudesse firmar os pés na rocha inabalável. Porque a partir do momento que eu não firmo os pés na rocha inabalável, eu começo a cambalear no evangelho. Eu começo a andar por caminhos tortuosos. Eu saio do caminho que era estabelecido por Ele e adentro por um caminho que é mais fácil para mim. Adentro por um caminho que o Senhor não tinha para mim. Porque a palavra do Senhor diz, declara, em Ezequiel capítulo de número 36, daqui a pouco nós chegamos lá. A palavra declara que o plano que Deus tem para todos é que nenhum se perca, mas que todos se arrependam e vivam. Deus não é um Deus de morte. Deus não é um Deus que quer trazer o terror para você. Deus é Deus que quer trazer vida para você. Ele quer trazer para você as novidades da glória, as novidades do céu. Como o apóstolo Paulo ele sempre declara, conheço um homem que foi levado até o terceiro céu. Eu não sei se na carne, não sei se no corpo, mas lá ele viu tantas coisas que não é lícita falar para homens comuns. E o que foi mais ou menos? E ainda ele deixa nós ainda curioso. Aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e aquilo que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se eu não firmar os meus pés no evangelho verdadeiro, infelizmente eu não vou suportar as guerras, as tribulações, eu não vou suportar as lutas,
A diferença é que quem está no mundo não percebe quando vem as guerras, ou pensa que aquilo já é algo normal. Mas a diferença para quem serve a Deus, entende que está vivendo um propósito e entende que está dentro de um processo. Mas como todo processo, um dia termina. Eu quero declarar nessa noite que aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram e que não subiu ao teu coração, vai se abrir e vai desatar para você e sua casa. Vai desatar. A diferença é que nós percebemos quando vem as lutas, quando nós percebemos quando está vindo uma seta, quando nós percebemos que está vindo os dados do maligno, as flechas. Mas eu declaro nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, como declara a palavra do Senhor, 1 Samuel no capítulo de número 2, no versículo 4, se não me falha a memória, vai dizer que os arcos dos fortes foram quebrados e aqueles que estavam fracos foram revestidos de força, de força, de força. Uma glória, uma glória. O temor, ele estabelece uma glória, mas não é glória dos homens, é glória do alto, é glória que vem dele, é a glória dele, porque a glória dele, quando ele manifesta no homem humilde, simples, justo, ele sabe que aquele homem se tornou confiável e não vai usurpar a glória. Estávamos aqui esses dias orando, acho que sexta-feira para sábado, e o temor veio pelas 3 horas da manhã. Quando bateu 3 horas da manhã, sexta para sábado, madrugada de ontem, na hora veio o temor, todo mundo para o chão. O temor desceu. Porque por mais que você pode exercer algo no reino espiritual, você nunca deixará de ser filho. Você nunca pode deixar isso tomar o seu coração, que você é herdeiro e co-herdeiro dos reinos de Deus, da glória de Deus. Então perceba, agora, esse homem, ele começa a pregar. Ele está dizendo, no versículo de número 1, meus filhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Mas se porém, porventura, ou por vez você pecar, temos um intercessor ao Pai, Jesus o justo. E no verso 6 ele diz, no capítulo 2, aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Fala comigo, eu devo andar como ele andou. Esses dias quando eu falo, uns anos atrás, eu vi uma mensagem do nosso apóstolo, que ele falava assim, muitas das vezes é fácil você decidir as coisas da vida, é você se colocar no lugar de Cristo e dizer, será que ele iria fazer isso? Será que ele iria falar isso? Será que ele iria se portar dessa maneira? Será que ele ia agir dessa forma? É simples de você decidir as coisas da vida. E são chaves que mudam totalmente a nossa conduta de viver. A nossa maneira de viver. Por que muitas pessoas tropeçam? Existem, no espírito, já alcançaram muita coisa. Existe algo ali dentro ali. Tem algo do céu, algo bom. Mas o caráter não foi transformado. Se o caráter não foi transformado, eu vou acabar vivendo ciclos que eu não quero para a minha vida. E nem o Senhor quer. Mas não depende dele. Depende de você. Depende da maneira que você vai se colocar, se portar, mediante aquilo que está vindo. Muitos, infelizmente, mentem. Vivem uma vida profana. Uma vida de iniquidade. Vivem mentindo. Vivem adulterando, fornicando, vivem na pornografia, vivem vendo aquilo que desagrada a Deus, achando que Ele não está vendo.
É por isso que o diabo te pega, crente. É por isso que o adversário ele vai acessar você. Porque você não tampou a brecha. Porque você mentiu. Porque você falou aquilo que não era para falar. Você trouxe difamação, maledicência. É óbvio que você vai viver ciclos repetitivos. É óbvio que o adversário vai te pegar. É óbvio que você vai endemoniar. É óbvio. É óbvio. Porque ele está dizendo que aquele que obedece aos meus mandamentos, esse anda na verdade. Esse anda na pureza do evangelho. Como declara aquela mulher samaritana no poço. Jesus teve encontro com ela, conversou com ela, falou com ela, revelou tudo para ela. Aí Jesus falou assim para ela, falou, vai lá, busca o seu marido. Falou, não, já não tenho, eu não tenho, mas falou, é verdade. Você tem já o quinto marido, o sexto marido, que não é seu. Eu vejo que tu és profeta. E onde eu devo adorar? No monte, na igreja, no templo. Jesus disse para ela, filha, verdade é que já está acontecendo, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Nós precisamos andar no caminho da verdade, sair do caminho da mentira. Eu lembro alguns anos atrás, na área que eu trabalho hoje, como corretor, já trabalho há alguns anos, e chegou um pastor, longe lá de outro estado, querendo me persuadir com uma proposta totalmente infâmia. Uma proposta totalmente descarada. Aos meus olhos, era até bom, mas para o meu espírito não. Ia ganhar milhões, mas para mim não era bom. Ia trazer morte, e morte espiritual. Por quê? Porque é melhor você com a ausência de pão, meu querido, do que viver num palácio sem a presença de Deus. É melhor ter a ausência de pão do que você viver dentro de um palácio, dentro de uma casa, dentro de uma mansão, dentro de onde for que você quiser, meu querido, sem a presença de Deus. É isso que o salmista ele vai declarar no capítulo de número 51. Senhor, não afaste de mim a tua presença, e nem retires de mim o teu espírito, a alegria da salvação. E quando não temos a alegria da salvação? Quando não temos a alegria da salvação, não sabemos como reagir. Quando não temos a alegria da salvação, não sabemos glorificar. Quando não temos a alegria da salvação, as coisas se tornam um fardo pesado. Mas eu declaro pelo poder do nome de Jesus Cristo que o jugo está sendo quebrado, e o fardo de Jesus, que é leve e suave, já está sendo colocado sobre você, e você alcançará a eternidade. Alcançará. Só que para alcançar a eternidade, há um caminho, eu tenho que trilhar algo para que eu possa alcançar a vida eterna. Diga comigo, para alcançar a vida eterna, existe um caminho de abnegação, de submissão, de arrependimento. Existe um caminho, e nós não podemos sair deste caminho. É o caminho que está estabelecido para nós. É o que declara Naum, capítulo 1, verso 3, que ali haverá um caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Então o caminho não vai ser feito? Não. O caminho não vai ser preparado? Não. Por quê? Porque o caminho já existe. Existe um caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. E eu vou trilhando esse caminho. E agora? E nada me derruba, crente. Nada te para. Você não retrocede. Por quê? Porque você está sendo introduzido no caminho da verdade. E aquele que é o dono da verdade, ele te sustenta nesse caminho. Ele te capacita nesse caminho. Ele te fortalece nesse caminho.
Só se você for um doido, me perdoa a expressão. Mas é isso mesmo que fala em Isaías 35, verso 8. Que ali haverá um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas serão para os viajantes. E nem os loucos errarão este caminho. Nem os loucos. Aqui quando fala de louco, está falando de insensato. Aquele que é falto de juízo. Aqui não tem. Aqui todo mundo tem juízo. E é por isso que estamos aqui nessa noite. Porque entendemos que te rendemos as nossas coroas a Ele. Tiramos a nossa sandália, se prostramos diante dEle, para adentrar no Santo dos Santos com propriedade. E é isso que nós temos que entender. Que o temor, ele está sendo restaurado na igreja brasileira. O temor está sendo restaurado. As chocarrices, elas já têm um prazo determinado para acabar. Por quê? Porque o temor está sendo restaurado. O temor está sendo estabelecido, bispo, na igreja brasileira. E o Senhor está contando com homens e mulheres confiáveis a Ele. Eu sou um e você é um também? Homens e mulheres confiáveis, que estarão atentos, com os ouvidos atônitos, para ouvir o que Ele diz, e receber e executar a direção que Ele dá na terra. É desse jeito. Ou poderá o vaso mandar no oleiro? Fala, não tem como. É o oleiro que manda no vaso, que forma o vaso, que molda o vaso, que quebra e refaz o vaso. Mas o bom de ser quebrado na mão do oleiro é porque ele mesmo te refaz. O ruim é você quebrar na mão do homem. O ruim é você quebrar na mão do diabo. Mas quando você quebra na mão do oleiro, fica tranquilo. Se você tiver um propósito, ele vai te refazer. Então, homens que estavam sendo designados para algo na terra. Homens que estavam sendo designados para proclamar um tempo de juízo e justiça. Por quê? Porque todas as vezes que o povo de Deus sai do caminho do evangelho, se distancia do caminho da santidade, ele sai do caminho estabelecido pelo Altíssimo, Deus vai levantar um homem, um justo, um santo na terra, para que o povo pudesse ser alertado. Já comigo, João é um atalaia. Fala, João é um sentinela. Diga, João é um precursor. O que é isso? Precursor é aquele que abre o caminho. Precursor é aquele que vai estabelecer um princípio e dizer àqueles que o seguem, não podemos errar mais. Este é o caminho da verdade. Este é o caminho da santidade. Este é o caminho que devemos trilhar até o fim da nossa existência na terra. E no dia que terminar na terra, dará continuidade na glória, querido. Fique em paz, porque no dia que acabar aqui, daremos continuidade na glória, na eternidade. E quando você menos esperar, você vai ver se cumprindo a palavra de Deus na sua vida. O próprio Jesus abrindo as portas das mansões celestiais e dizendo, entres, benditos de meu Pai, e possuir o reino de herança que está reservado desde a fundação do mundo. Então João, ele está sendo levantado como um sentinela, um atalaia. Diga comigo, atalaia. Diga, sentinela. E o que é um atalaia? Um sentinela. Na tradução hebraica, tzapa, que significa sentinela ou vigia, aquele que está a observar, espiar, vigiar, guardar, prestar atenção, alertar sobre os inimigos e os perigos, significando quem guarda, observa e alerta. Fala, é necessário eu estar em alerta. Fala, é necessário eu estar vigiando. É necessário, meu querido, você vigiar. O próprio Jesus diz, vigiai e orai, para que não caís em tentação.
É necessário a gente estar vigiando em todo momento, observando o que está acontecendo em nossa volta. Por quê? Porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos diz e alerta: quando ouvires rumores de guerra, quando vocês verem filhos contra pais, pais contra filho, nação contra nação, está perto o fim. Está próximo. Então, Ele está alertando, Ele está mostrando. Se você observar, João, ele é aquele que diz, filhinhos, no versículo 18, esta é já a última hora. Irmãos, 2000 anos atrás, João estava dizendo que era a última hora. E agora? O que será agora? 2000 anos atrás ele está dizendo, filhinhos, esta já é a última hora. Se 2000 anos atrás ele já estava tendo essa revelação do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador, como dirá agora? Será que é tempo de andar na mentira ainda? Será que é tempo de andar enganando os outros? Será que é tempo ainda de ficar falando difamação, maledicência contra os irmãos, contra os próximos? É tempo de você viver em santidade. É tempo de você ser santo. E o que é ser santo? Ser santo é ser separado, povo escolhido, propriedade exclusiva de Deus, para que nesse tempo oportuno Ele possa te usar nessa terra. Fala, é um tempo de ajuste. Se 2000 anos atrás João está tendo uma revelação que já era a última hora, meu Deus, eu não posso, me perdoa a expressão, eu não vou falar não que está sendo gravado. Está sendo gravado. Se 2000 anos atrás está falando que é já a última hora, meu querido, eu tenho que estar de prontidão para ouvir o ressoar da trombeta de Deus, para ouvir o alarido do arcanjo, para ouvir, oh meu querido, Maranata, hora vem Senhor Jesus. O que você está dizendo, pastor, meu querido? O que é 70 a 80 anos nessa terra, 90 anos nessa terra, perto de uma eternidade que Ele tem para te dar? As pessoas estão querendo tudo nessa terra, e muitos estão entrando nesse tudo, e infelizmente não terão a vida eterna, não terão a glória. Mas para nós que tememos ao nome santo do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo cura sobre as tuas asas. Eu sinto a virtude do Cordeiro aqui, de elevar-se. Eu achei que ia ser até um pouco mais difícil a mensagem, mas eu sinto o Espírito fluindo. Por quê? Porque existe um povo que ama a verdade, que quer a verdade, que ama a verdade, que quer andar na verdade, que entende que precisa andar e viver na verdade. E esse povo nessa noite está sendo alimentado pela verdade. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, levar saturi que ele manda lá vacia. Então ele é levantado como um atalaia, como um sentinela, para proclamar, para alertar o povo. Ezequiel, capítulo 36, capítulo 3, versículo 17. Filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. 17, melhor dizendo, Ezequiel 3,17. Filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. O sentinela, ou atalaia, como você assim quiser traduzir, é só muda a versão de linguagem na Bíblia. Algumas traduções diferentes. O atalaia, o sentinela, é aquele que estaria em cima da muralha. É aquele que estaria vendo se vinha o exército inimigo, para que pudesse alertar o povo, os riscos. Para que pudesse alertar o povo que estava vindo o juízo. Para que pudesse alertar o povo que estava vindo aqueles que queriam destruí-los. Então o atalaia, ele tinha agora dentro de si uma responsabilidade. Qual era a responsabilidade, pastor Luan? De alertar o povo, de falar para o povo: calma aí, está vindo o exército inimigo, então se preparem, para que vocês não sejam pegos de surpresa. Porque muitos estão sendo pegos de surpresa, meu querido.
Muitos, infelizmente, eles não estão prontos para a batalha. Eles não estão prontos para a guerra. Quem dera, em nome de Jesus Cristo, que todos estivessem prontos para a batalha, para a guerra. É por isso que a palavra do Senhor vai nos relatar que Ele ungirá as nossas mãos para a guerra e os nossos pés serão ágeis para a batalha. Quem dera, se todos estivessem preparados, prontos para a guerra. Mas às vezes não tem um altar estabelecido de oração, não tem um altar estabelecido de adoração, não tem um altar estabelecido de intercessão. E quando vem a luta, quando vem a batalha, quando vem os adversários, os inimigos, infelizmente caem, tropeçam, se frustram e dizem: oh Senhor, por que o Senhor não me guardou? Por que o Senhor não me protegeu? Meu querido, o Senhor sempre está no lugar de onde Ele nunca deveria ter saído, no controle de tudo. Só que aquilo que você tem que fazer, Ele não fará por ti, querido. Fala: aquilo que eu tenho que fazer, o Senhor não fará por mim. Por quê? Porque Ele vai fazer aquilo que é impossível para você. Lucas, Evangelho de Lucas, esqueci até o versículo, ele fala assim: porque para Deus nada há impossível. Nada, absolutamente nada. Mas aquilo que é responsabilidade minha, eu preciso fazer com dedicação, com zelo, para que eu não caia e para que eu não desista do meu chamado, do meu desígnio e do propósito que Ele estabeleceu na minha vida. Nós precisamos entender que o Senhor, nesse tempo oportuno, Ele quer te forjar para a batalha, Ele quer te forjar para a guerra. Não é tempo mais, tudo bem, a gente fazemos isso e trocamos mensagens uns com os outros irmãos, pedindo uma oração. Eu peço oração para o bispo, peço oração pelo meu apóstolo, peço oração por vários irmãos. Faz parte isso na conduta. Por quê? Porque a palavra diz: comunicai-vos aos santos. Mas existem pessoas que acostumaram a depender do altar de outros, acostumaram a depender da oração dos outros, e não estabelecem o seu altar. Para você, o negócio não está bom. Se infelizmente você anda nessa conduta, se infelizmente você anda dessa forma, as coisas não vão melhorar para você. Não vai, me perdoa, eu não posso mentir para você. Eu não posso dizer: não, vai ficar tudo bem, agora é só vitória. Não é. Não é. A vitória vai vir para aquele que tem um altar estabelecido. A vitória vai vir para aquele que tem um altar erguido. A vitória vai vir contra os nossos adversários de juízo, quando nós fazemos o que fez Elias. Livro de 1 Reis, no capítulo de número 30, se não me falha a memória, vai dizer: e Elias estabeleceu o altar de Israel, pegou 12 pedras simbolizando 12 tribos, colocou no meio de Israel, lavou o altar. Por que lavou? Porque o altar estava impuro, para que depois colocasse o sacrifício e o fogo descesse. Aí teve vitória. Aí os inimigos morreram. Aí os adversários fugiram. Aí os inimigos, me perdoe, caparam o pé, a expressão, foram embora. Por quê? Porque tinha um altar estabelecido. Tinha um doido na terra. Tinha homem doido na terra que corria mais do que os cavalos, caía fogo do céu. Tinha um homem doido na terra que apontava para Jezabel: Jezabel, Acabe, você é um frouxo. Tinha uns doidos na terra. E cadê os doidos que vão ser levantados nessa geração? Cadê os doidos que vão ser erguidos nessa geração? Porque não diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo de número 1, no versículo 25 e 26 em diante, que Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas que não são para aniquilar aquelas que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Pessoas normais essa hora estão bebendo, estão adulterando, estão fornicando, estão na prostituição. Mas quem é doido por Cristo está aqui dentro, adorando e glorificando ao nome santo do Cordeiro de Deus. Por quê?
Porque aquilo que para o mundo parece loucura, para nós é poder de Deus. Parece loucura, a gente dando risada, gargalhada, glorificando, se alegrando, vinho novo no Espírito, ele está apontando. Por quê? Porque o que para o mundo é loucura, para nós é poder de Deus. Poder de Deus. E por que você não parou até agora? Por que você não desistiu até agora? Por que você não retrocedeu até agora? Porque o poder de Deus não te deixa parar. Fala assim: o poder de Deus não me deixa parar. Porque o poder de Deus não deixou você parar, crente. Você já falou que ia chutar o balde, ia desistir, não vou mais, hoje é o meu último culto. Desde um ano atrás, uma semana, um mês atrás, você está aqui ainda porque o poder de Deus não te deixa parar. Você não quer desistir, você não quer retroceder, você não quer parar. Você estava querendo somente uma vitória, mas nessa noite a chave está sendo te dada aqui. A vitória sempre foi e sempre será ter uma vida de devoção, ter uma vida de consagração, ter um altar estabelecido, estar sendo filho, para que somente assim nós seremos participantes dos planos de Deus. Ora em línguas, elevar-rácia. Baixa um pouquinho as lines. Elevar-se, andere corobarraçaturia. Bem pouca coisa. Delevar-se-te caia. Edequetequeitequeida, delevar-su-decai. O prosanda, canda, que delevar-suribacaia. Libera as tuas línguas, libere, delevar-se. Então perceba, filho do homem, eu te coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Capítulo 3, no versículo 17. Porque por mais que ele era profeta, ele também deveria ser atalaia. Uma coisa tem que estar sempre ligada com a outra. O atalaia é aquele que tem a responsabilidade de levar o povo para Deus. O que faz o profeta? Ouve de Deus para trazer alinhamento com o povo na terra. Diferente do sacerdote, que pega do povo e oferece para Deus, o profeta não, o profeta ouve de Deus para trazer para o povo. Então, ele tinha que estar em todo momento vendo, observando. Todo momento ele tinha que estar com os olhos aguçados, para ver se não via o exército inimigo, para ver se não via os adversários contra eles. O atalaia tinha que ficar em cima da muralha. Por quê? Para que quando viesse o exército inimigo, ele pudesse tocar o chofar, ele pudesse tocar o som da trombeta, para que o povo pudesse se preparar para a guerra. Aí então Deus pega o profeta Ezequiel e fala: ô Ezequiel, por mais que você agora é um profeta, você da mesma forma tem que ser um atalaia, porque eu te constituí como sentinela, como atalaia no meio do povo de Israel. Aí no capítulo de número 37 lá na frente, ou melhor, capítulo 33, no versículo 7, coloca aí por gentileza, vai dizer: filho do homem, eu fiz sentinela para o povo de Israel, por isso ouça a minha palavra e advirta-os em meu nome. Próximo. Quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá, e você não falar para dissuadi-lo, ou seja, para despertá-lo dos seus maus caminhos, aquele ímpio morrerá pela iniquidade dele, mas, outras traduções vai dizer, o sangue dele eu demandarei da tua mão, e a morte dele estará sobre ti. Pula. Contudo, se você advertir o ímpio para que ele se desvie dos seus maus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá pela sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa. Fala comigo: eu tenho uma responsabilidade dentro da minha casa, dentro do meu lar. Fala, eu tenho uma responsabilidade com os meus parentes de proclamar a palavra da verdade. Você tem uma responsabilidade de alertar eles com a palavra da verdade. Porque nós, sabendo da verdade, não falar da verdade e ele morrer no engano, o sangue dele o Senhor demandará da nossa mão. É o que está dizendo. Então, uma responsabilidade é dada a este homem, Ezequiel, ao profeta, ao sentinela, ao atalaia, para que ele pudesse
levar o povo novamente ao caminho da santidade, do altar, da oração, da devoção, da submissão, para que eles pudessem novamente estar sobre o governo, sobre o domínio. Só que não tem como eu adentrar e dominar agora esse ambiente se eu não tenho um altar estabelecido a Deus. Não tem como eu governar e trazer o domínio se eu não estiver fundamentado no altar de Deus. Não tem como. Se você não erguer um altar de oração, de adoração, se você não estabelecer os princípios corretos, por que você está dizendo isso, pastor? Meu querido, não tem outra forma de você se conectar com Deus se não for por o caminho da oração. Não tem outra forma de você se conectar com Deus se não for pelo caminho da adoração. O nosso apóstolo, uns anos atrás, eu ouvi uma mensagem que dizia assim: cantar até o mundo canta, eu quero ver quem ora. Cantar o mundo canta. Você vai ali na esquina aqui, você vê um carro de som, você vê alguém passando com a caixinha, você vê as pessoas ouvindo música na loja, na porta, vendendo as coisas, você vê. Porque cantar até o mundo canta. Mas e orar? E orar? Se a Bíblia diz para orar sem... E o que mais os crentes faz? E o que menos os crentes faz? Ficou com medo aí? A Bíblia está falando... Pode aumentar um pouco aqui o retorno. Joninho, aumenta o retorno aqui, por gentileza. Só um pouquinho. A Bíblia está dizendo, orai sem cessar. E que o menos que o crente faz é o quê? Orar, crente. Orar. Se nós não estabelecemos um altar de oração, como diz o nosso bispo, nós não vai vencer o diabo. Nós não vai vencer os capirotos. Nós não vai vencer os inimigos, os adversários. Não tem como, meu querido. O diabo não vai aceitar o nome de Jesus, querido. Você tem que orar. Você tem que receber uma autoridade divina para que você exerça o domínio e o governo. Não tem como. Nós precisamos adentrar por esse vivo e reto caminho para que nós venhamos ser conhecidos de Deus. Porque infelizmente muitos crentes são desconhecidos no céu. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. Até aqueles que fazem prodígio, milagres, maravilhas. Senhor, em teu nome, em teu nome, em teu nome, em teu nome. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, imagina ouvir isso no grande dia. Imagina ouvir isso no grande dia, bispo. Pessoa que ficou 20, 30, 40, 50 anos no evangelho e ouvir isso naquele grande dia. Tempo de crente, meu querido, não te dá salvação. Tempo de crente, não tem 30, 40, não te dá salvação. Seu tempo só vale no INSS, meu querido. Aqui na terra Deus está querendo saber se você está se submetendo à vontade dEle ou não. Aqui, por isso que muitas pessoas aceitaram Jesus hoje. Daqui a 1 ano, 2 anos, já estão pregando, já estão exercendo autoridade, domínio, governo, com simplicidade, humildade, estão avançando. E muitos, aqueles que 20, 30, 40, 30, 50 anos, continuam na mesma. Mentirosos, falsos, maledicentes, sem caráter, sem postura. Fala aquilo que não é verdade, mas o grande dia está chegando para eles. O grande dia está chegando. Grande dia. Porque o Senhor diz, terei misericórdia daquele que é misericordioso, mas aquele que é iníquo, eu responderei à altura. Diga glória a Deus. Diga aleluia. E todo atalaia, diga comigo, todo atalaia é um intercessor. No grego, intercessor, enteuxis, isso mesmo, significa alguém que se aproxima e conversa para interpor, para rogar por outro. É literalmente um ato suplicando a favor de alguém, um mediador que intercede a favor dos outros.
se você quiser anotar. Deus está procurando homens e mulheres que levantarão a muralha de proteção sobre os necessitados e os mais vulneráveis. E quem são os mais vulneráveis? Sua família, seus filhos, seus pais, seus parentes, familiares, seus vizinhos e colegas de trabalho. Jesus, o maior exemplo de intercessor, orava constantemente por nós. Romanos 8, versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e Ele está à direita de Deus, e também intercede por nós. Diga: Jesus intercede por nós, à direita de Deus. A palavra a qual lemos no capítulo 2 do Evangelho da primeira epístola de João, está dizendo assim: filhinhos, eu vos escrevo essas coisas, para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Precisamos fazer uma distinção aqui, veja comigo, uma distinção. Precisamos precisamos ter uma diferença aqui: pecado e iniquidade. Pecado, aquilo que você comete sem pensar, ou pela sua própria natureza adâmica, pecaminosa. Você comete algo, você fala algo, você fez algo que não estava no seu intuito de fazer aquela coisa, mas pela sua natureza pecaminosa e por um ato ali, talvez errôneo, sem pensar, você cometeu um pecado diferente de iniquidade. Diferente. Por que você está dizendo isso? Porque iniquidade é quando eu vivo cometendo algo, cometendo um pecado, vivo cometendo algo que eu sei que é errado, e mesmo assim já não sinto mais a necessidade de pedir perdão para Deus. Parou de ser pecado. Um exemplo simples: se tornou iniquidade. É algo que você sabe que é errado, algo que você sabe que não é certo, algo que você já pediu perdão, mas continua fazendo, e agora nem sente mais a necessidade de pedir perdão. Por quê? Porque ele levantou uma barreira entre a criatura e o Criador. Por isso que as pessoas estão presas na iniquidade, errando o alvo. Pecado. Aqueles pecadinhos de estimação, sabe? Não, vou fazer aqui, ninguém está vendo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra, contemplando os bons e contemplando os maus. Os olhos dele não é como os olhos do pastor. Os olhos dele são como chama aqui de fogo, e passeiam por toda a terra. Neste exato momento, os olhos do Senhor estão voltados para cá. E muitas das vezes, Ele vai provar as intenções do nosso coração, para saber o que está aí dentro. Para saber se há verdade ou há mentira. Para saber se há verdade ou há engano. Para saber se o caráter vai ser transformado, se vai ser mudado, ou vai continuar ainda cometendo essas coisas que desagradam ao Cordeiro, ao Eterno. Precisamos entender que o Senhor está nos ajustando, meu querido, e o prumo dele está passando sobre a igreja brasileira, sacudindo aqueles que dizem ser, mas não são, e aqueles que um dia disseram que era, infelizmente não eram, era palha. Infelizmente não eram joio, mas naquele grande dia Ele vai fazer a separação. Deus queira que você não esteja no meio disso. Que você, em toda a sua maneira, toda a sua conduta de viver, seja santo, seja humilde, seja simples. Por mais que recebemos a glória, por mais que recebemos acessos, por mais que temos os dons proféticos, por mais que tem dons de cura, libertação, tudo isso é dádiva dele. Mas nunca saia do caminho da simplicidade e da humildade, porque senão ninguém precisa colocar tropeço, você mesmo tropeça. A pessoa orgulhosa, a pessoa soberba, ninguém precisa lançar tropeço, ela mesma cai, pensando que é alguma coisa.
Abraão diz: Senhor, eu sou pó e terra, eu não sou nada. Apóstolo Paulo diz: eu, Paulo, o mais terrível dos pecadores, eu me humilho diante de ti. E nós queremos ser alguma. Seja humilde, seja simples. Certa feita, um homem de Deus disse para mim: quer terminar a sua jornada bem? Pague o mal com o bem e seja humilde nessa terra. Seja simples, seja submisso à vontade de Deus, para que você não caia nos laços do diabo e infelizmente você mesmo retenha aquilo que já está determinado para você. Por que você está dizendo isso? Você acha que Deus demoraria tanto para entregar aquilo que você ora? Fala comigo assim: já está pronto. Fala: já está tudo feito. Tudo feito. 6 dias Deus fez tudo o que existe, no 7º ele descansou. Você acha mesmo que ele iria demorar para entregar aquilo que você pediu em oração? Já está feito, crente. Já está preparado. Já está pronto. Ah, então por que eu não recebi? Porque agora ele está preparando eu. Preparando você. Para quê? Para que a bênção não se torne uma maldição. Porque muitos adentraram pelo caminho da bênção, pegaram a bênção, pegaram a vitória, pegaram aquilo que já estava colocado no altar em propósito, recebeu, e a bênção se tornou uma maldição para eles. Por quê? Porque dinheiro sem propósito é maldição, crente. Mas dinheiro com propósito é o quê? Você se torna participante dos planos dele na terra. Dinheiro com propósito, você se torna participante dos planos de Deus. E se não tiver propósito, é maldição, você vai cair. Nós estamos num bairro, infelizmente, muitos bilionários, milionários, mas estão aqui? Não. Por quê? Porque para eles é maldição, é tropeço. Estão nas fornicações, estão vivendo as infâmias da vida, as paixões da vida. Mas nós não. Nós estamos aqui porque entendemos que somos totalmente rendidos a Ele e submissos à vontade do Eterno em nossa vida. E se cumprirá aquilo que diz, se não me falha a memória, no capítulo de número 8, no versículo de Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 18 em diante. E vocês entenderão que vocês são participantes de Deus com os planos dele na terra. Participantes de Deus na terra. Ele está dizendo assim: calma aí. Nunca coloquem no coração de vocês que esse bem, essa riqueza, que tudo que eu estou dando a vocês, Israel, é porque vocês são bons. Não. Mas é eu que te dei o poder. Coloca aí, Deuteronômio 8:18. Eu te dei o poder para adquirir riqueza na terra. E lembre-se do Senhor seu Deus, pois é Ele que te dá capacidade. Outras traduções: poder. Para quê? Para produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus antepassados, conforme hoje se vê. Então, nós não somos bons em absoluto. Jesus diz: ninguém é bom em nada aqui. Bom só há um, que é Deus. E tudo que habita de bom em você é Deus. É o Espírito Santo de Deus. E nessa noite Ele quer te libertar. Nessa noite Ele quer te curar. Nessa noite Ele está te ajustando. Ele está mostrando para você que o caminho que você estava trilhando e seguindo não é um caminho que muitas das vezes era bom para você, como declara a própria palavra do Senhor, dizendo que há caminhos que para o homem parece que isso é bom, mas o seu final é morte. Há caminhos que para mim pode ser até bom, mas o meu final será final de morte. Se coloque sobre teus pés, você que pode. Delevar saturi que elevassúria. Eriacá sutúria. Por gentileza, a equipe de adoração. Ei alafassatacaia. E crococitaramacalafaçu de cria dele mandar a façúria. Levadar a calafaçu de cria dele farracite cremandar a macaia. Então, se eu pudesse resumir essa palavra nessa noite, ande na verdade. Fala para o seu irmão: ande na verdade. Fala: ande na verdade. Fala: seja nascido de Deus. Porque é o que está escrito: filhinhos, não deixe que ninguém vos engane. Aquele que pratica a justiça, seja justo, assim como ele é justo. E aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Você não é do diabo, você é de Deus.
Você pertence a Deus. Hoje é um tempo que o Senhor te dá uma oportunidade para lançar fora toda mentira, para lançar fora toda palavra que um dia você lançou, trazendo difamação, trazendo maledicência, coisas que eram irreais, inverdades. Infelizmente você usou a boca, o diabo usou a sua boca e você falou aquilo que não era para falar. O Senhor está te dando uma oportunidade hoje. Hoje, o Senhor está te dando uma oportunidade. É tempo de nós, a igreja do Cordeiro, andar em toda a verdade. Porque aquele que não andar na verdade, ele já está morto. E não é morto fisicamente, morto espiritualmente. Já não tem mais o prazer e nem o contentamento de adentrar aqui. Mas se você adentrou dentro dessa casa, é porque você tem a alegria da salvação, crente. É isso que o salmista diz: Senhor, não retires de mim a alegria da sua salvação.